Então, nós iremos abordar agora a questão das técnicas de vendas, que são extremamente importantes nessa estrutura do atendimento. Então, a análise que a gente vai fazer é exatamente tratando, né, de uma estratégia que a gente vai, na realidade, né, direcionar, e com isso a gente vai fazer analogia com uma obra, um clássico, né, dentro do campo estratégico, que é a chamada Arte da Guerra, de Sun Tzu, que na realidade foi um general, né, chinês na antiguidade, que ele proporcionava exatamente o entendimento de que as estratégias elas devem ser utilizadas da forma mais adequada para uma competição, né, direcionada para a vitória. Quando você fala de estratégia, a palavra estratégia, na realidade, ela tem distintas fontes. Então, você pode fazer o apontamento de 4 fontes específicas. Você tem a estratégia, né, biológica, que seria o caso, por exemplo, de Darwin, a seleção das espécies, né? Então, ou seja, a estrutura do mais forte sobrevive. Você tem uma origem, né, estratégica também baseada na estrutura da competição. Na estrutura da competição, o caso que ilustra isso são os Jogos Olímpicos, onde você tem 3 componentes extremamente relevantes, que é a estrutura do jogador, a estrutura da regra, né, e a competição em si. Nós temos a fonte também utilizada, né, de estratégia, que é a questão política. E aí, como referência da estratégia política, nós vamos perceber que é direcionado à obra O Príncipe, de Maquiavel. Né? Então, ou seja, o fim justifica os meios. E a principal fonte da estratégia, do campo estratégico, né, para atingimento dos resultados, é a fonte militar. E aí entra em cena, então, os generais da guerra, antigamente, que eram chamados estrategos. Então, aqueles que conduziam, né, as tropas para poder atingir a conquista nas batalhas. E Sun Tzu, na realidade, né, chinês, ele proporcionou uma ideia muito relevante, no sentido exatamente o quê? De buscar os elementos que devem ser observados, o conhecimento que você tem que ter na estrutura em si. Então, ele mostrava, né, que era necessário você conhecer o terreno, era necessário você conhecer a tropa, era necessário você conhecer os elementos que eram extremamente importantes, toda a movimentação, né, analisar a possibilidade, né, de surpresas. Então, e com isso, ele proporcionava exatamente uma análise muito ampla, né, muito completa, para verificar exatamente o quê? Na hora de levar as tropas para o fronte, né, para o campo de batalha, ele não ser pego pelo elemento surpresa. Nós vamos observar que a arte da guerra, né, ela pode ser, na realidade, traduzida também na arte das vendas. E a arte das vendas, ela mostra exatamente o quê? Que deve ser pautado, efetivamente, num campo extremamente importante de conhecer o consumidor, de conhecer o produto, de conhecer o mercado, de conhecer as possibilidades e toda aquela movimentação que existe na atividade organizacional quando ela está direcionando suas ações para as vendas. Então, nós vamos perceber que, né, em 2 momentos a gente divide essa análise. A primeira delas é exatamente relacionada à estrutura da análise das vendas e, finalmente, a gente direciona, posteriormente, a estrutura também que é direcionada ao relacionamento com o cliente, porque o atendimento ele vai proporcionar essa necessidade. Então, nós vamos perceber que, por esse diagrama básico, Sun Tzu, ele mostra, né, que a filosofia ela tem que ser baseada em alguns elementos. Então, nós vamos perceber a estrutura central, a filosofia direcionada, né, para a venda, no caso, a estratégia. Ele tem que ter um método, ele tem que ter uma liderança para a condução dos processos, ele precisa, né, de uma unidade, uma filosofia única, e ele focalizar. E aí, permeando exatamente todo esse espaço, é necessário ter o conhecimento, para poder evitar o elemento surpresa, é necessário você fazer uma previsão para você lograr aquilo que efetivamente você necessita. É interessante observar que sente-se necessariamente um clima, né? Então, seja o chamado firmamento. Então, se é propício, se não é propício, se o cliente está tendendo a comprar, adquirir ou não, se ele, por acaso, está inclinado, né, a essa possibilidade de consumo. A necessidade da movimentação, porque essa batalha, né, ela gera muitas vezes a necessidade de uma movimentação. A movimentação interessante, né, para poder verificar qual que é o posicionamento adequado posteriormente a ser, né, direcionado, porque a pessoa ela tem que estar atenta, no caso das vendas, os vendedores, os profissionais das vendas, eles têm que estar atentos àquela movimentação, inclusive inerente também ao consumidor, ao cliente. Então, ele vai se direcionar exatamente baseado nisso. E esse terreno, que é um terreno muito vasto, é um terreno muito amplo, ele vai exatamente transitar em todo o campo, todo o ambiente, né, efetivamente direcionado para as vendas. E aí, com isso, mostra, né, exatamente o quê? A análise das vendas, porque a natureza das vendas, ela possui, é uma habilidade mais importante, né, é a habilidade mais importante em qualquer tipo de negócio. Então, ou seja, você ter habilidade de vendas é uma habilidade que você tem que desenvolver efetivamente. Por quê? Porque você pode ficar rico ou pobre, né? Então, é ela que vai te proporcionar essa ideia.
Quando a gente fala de venda, todas as áreas do conhecimento, de certa forma, quando alguém oferece um produto, um serviço, a pessoa está, na realidade, oferecendo o quê? Um produto a ser vendido, né? Algo a ser vendido. E aí, aquela potência, né? Aquela possibilidade de oferecer ou não, é que mostra exatamente o quê? A atividade que pode ser direcionada a isso. Pode lhe trazer sucesso ou fracasso. Você precisa conhecer tudo sobre a arte de vender. Então, é necessário a pessoa ela ter um conhecimento amplo, ela não ficar apenas na base, né? Então, apenas esse produto aqui, eu vou estar oferecendo esse produto, então ele que será vendido. Não, é necessário que você conheça os elementos, todos os componentes desse produto, todas as suas características, todas as suas ideias, todas as suas propostas, as suas especificidades, e aí proporcionar exatamente o quê? Uma aplicabilidade mais interessante dessas vendas. E sua habilidade ela vai depender necessariamente de 5 fatores. Então, 5 fatores eles vão proporcionar, né, a atividade das vendas, a questão do sucesso ou até a questão do fracasso dessas vendas. Nós vamos perceber que nós temos que levar em consideração exatamente todos esses fatores, esses 5 fatores, quando estamos analisando uma venda. Então, ou seja, a possibilidade de realização de